Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina de interface humano-computador do curso de licenciatura em computação da UFMA, a aula de hoje a gente vai trabalhar com conceitos de usabilidade e acessibilidade. Esses são dois conceitos bastante importantes para esta área e eles acabam se confundindo, porque na verdade os dois eles procuram uma satisfação do usuário, seja ele com ou sem deficiência. Então a gente vai perceber isso, que acaba ele se confundindo um pouquinho mais, então essa aula é meio que para tirar essa dúvida, o que é usabilidade e o que é acessibilidade, tá certo? Bom, vamos começar com o conceito de usabilidade, tá? A usabilidade, ela está relacionada a tornar a experiência de acesso na web clara e fácil por parte de qualquer pessoa. O usuário ele deve conseguir entrar no site e encontrar com facilidade o que ele procura, no menor tempo possível e com satisfação. Então, aqui, ó, quando eu falo acesso à web, né, eu estou falando também acesso aos sistemas. A gente desenvolve sistemas tradicionais também, aqueles desktop, preocupados também com a usabilidade, o quão fácil essa ferramenta ela será para o meu usuário quando ele precisar utilizá-la, tá certo? Então, a gente está falando, quando está falando de usabilidade, a gente vai falar principalmente de facilidade, facilidade de uso, eu poder olhar a ferramenta, ela me dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Lembra lá que a gente falou dos affordances há umas aulas atrás? Então, eu tenho que deixar a minha interface se comunicar com o usuário, dizendo que é possível ou não. Eu preciso ainda, através dessa minha ferramenta, desse meu website, permitir que o usuário consiga fazer a tarefa qual ele precisa no menor tempo possível. Ele não precisa ficar perdendo horas e horas resolvendo uma coisa que eu poderia facilitar. A verdade é essa, o sistema ele veio para ajudar nas tarefas do cotidiano, tá certo? E por fim, obviamente, se eu conseguir de uma maneira fácil, no menor tempo, eu vou conseguir a satisfação do meu usuário para a realização daquela tarefa, tá certo? Então, a usabilidade está relacionada muito com a experiência de acesso do usuário, o quão fácil, no menor tempo e o quão satisfeito ele vai ficar, tá bom? E já a acessibilidade. A acessibilidade, ela está relacionada em tornar esses websites, esses sistemas, acessíveis a qualquer tipo de pessoa, seja ela com necessidades especiais ou não, tá certo? De forma que todos os usuários eles possam ter a mesma experiência de acesso, independente de sua condição. Pode ser que eu tenha uma pessoa cega ou com baixa visão, o que eu posso fazer no meu website para que essa pessoa também consiga realizar a tarefa dela no menor tempo possível, satisfeita, da mesma maneira lá com a usabilidade. Ela pode ter alguma deficiência intelectual, deficiência motora. Aqui eu coloquei um tipo de deficiência, uma surdez ou até mesmo uma dificuldade auditiva, não necessariamente a surdez completa, tá? Só para vocês terem uma ideia, quais seriam as possibilidades acessíveis, eu trouxe aqui alguns exemplos de acessibilidade. Então, nesse primeiro exemplo aqui, ó, são situações do cotidiano em que foi possível a realização de uma tarefa mesmo tendo alguma deficiência física, tá bom? Física ou intelectual. Por exemplo, um cego, utilizando um leitor de telas, pesquisa a restituição de imposto de renda no site da Receita Federal. Ótimo, o site da Receita Federal ele é acessível. Então, é possível que um homem cego e uma pessoa não cega consegue visualizar a sua restituição de imposto de renda no site da Receita Federal? Obviamente também. Então, a acessibilidade, ela está ali para pessoas com deficiências ou não conseguirem realizar suas tarefas, tá certo? O outro exemplo aqui, ó, um homem com deficiência motora que usa um mouse adaptado faz compras em uma loja virtual. Aqui, ó, eu até consegui uma imagem em que o comando de mouse dele é feito por um dispositivo mouse adaptado, onde é acionado pela boca, tá certo? E tem uma outra, acho que aqui também é uma espécie de mouse. Enfim, eu consigo sistemas, nesse caso aí, sistemas externos, adaptados, que consigam fazer com que essa pessoa com essa desabilidade, digamos assim, consiga realizar as compras virtuais, se for o caso, assim como uma pessoa que não tem deficiência também. Um outro exemplo que é muito utilizado nesses sites de sistemas de acessibilidade são os sistemas por reconhecimento
de voz, porque eles conseguem ainda, pessoas que não têm tanta habilidade em digitação, eles conseguem, através dos comandos de voz, realizar as tarefas delas, tá certo? Outro exemplo, uma mulher com baixa visão procura informações sobre investimentos e a crise econômica mundial, utilizando o programa de ampliador de tela. É muito comum a gente colocar nos websites aquelas barras de tarefa, que é um toolbox, que chamam, que tem várias funções, incluindo a que você pode aumentar aumentar a fonte. Muitos browsers eles já oferecem isso nativamente, né? Assim como, para quem tem uma certa dificuldade em perceber fundos claros, fazer a troca, né, para o formato mais escuro, né? Então, eu consigo conseguir um contraste melhor entre as letras e as pessoas com baixa visão poderiam visualizar melhor, tá certo? Exemplo, um rapaz surdo que acessa sites através de um intérprete virtual que mostra o texto do site em Libras, tá? Então, existem alguns intérpretes virtuais, eu achei bem legal, vou mostrar aqui para vocês. Eu vou deixar o link também, tá? É uma ferramenta chamada HandTalk. Deixa eu pegar aqui o site. Essa é a ferramenta, tá? Ela, basicamente, nesse caso aqui é um aplicativo, mas você pode integrar sites também. Você digita uma frase e esse intérprete virtual, ele consegue fazer a transcrição. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Por exemplo, eu tenho aqui o site próprio deles, que já está preparado. Vai sempre estar aparecendo essa mãozinha aqui, ó, dizendo que é acessível em Libras. A gente vai clicar nela, ela vai ativar um plugin. No caso, esse plugin você pode estar colocando no seu site. Obviamente, ele tem lá um custo. Mas só para vocês conhecerem. Então, a partir daqui, ó, ele já está ativo o plugin. Eu posso pegar em qualquer parte do texto, vou clicar aqui, ó, e ele vai dizer em Libras a parte do texto que eu marquei, que eu selecionei. Então, bastante interessante para quando você quer deixar um site mais acessível, esse tipo de ferramenta, tá bom? Então, esse aqui é só mais um exemplo. Vamos continuar aqui. Bom, existem outros exemplos, vocês também podem estar procurando aí na internet. Eu separei aqui um outro link. Nesse link ele fala sobre acessibilidade na web, um direito de todos, né? E fala também, dá outros exemplos. Eu aconselho que vocês deem uma olhada nele, tá bom? Mas quais são os benefícios de se ter um site acessível, tá? A gente viu que a importância de incluir pessoas é bastante válida, né? Ainda mais, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter um maior valor agregado à minha empresa e fortalecimento da marca. Se a minha empresa ela mostra para o público que ela se preocupa com essas questões de acessibilidade, de inclusão, ela vai ter uma visibilidade melhor, né? Ela vai melhorar a performance também da usabilidade, certo? Então, eu consigo trazer uma usabilidade melhor, porque eu estou preocupada não somente com as pessoas sem deficiência, eu consigo incluir mais pessoas, tá bom? Eu tenho ainda ampliação e diversificação do público, dando possibilidade de pessoas com deficiência ou sem deficiência de acessar, estou diversificando aquele meu público, aquela minha clientela. A fidelização do usuário e do cliente, né? Porque o usuário ele vai se sentir importante, percebendo que houve uma preocupação em deixar com que ele tivesse uma experiência melhor, isso fideliza, deixa ele mais satisfeito. Eu vou ter também uma maior visibilidade em buscadores como o Google, o Blink, o Bing, ou seja, você consegue, esses sites mais acessíveis, que têm um maior fluxo de utilização, eles vão estar sempre nos topos lá dos buscadores, entre outros benefícios, tá certo? Agora, só para finalizar, eu vou falar rapidinho sobre o EMAG, que é o modelo de acessibilidade do governo eletrônico, tá? O EMAG, na verdade, ele é um documento com recomendações a serem consideradas para o processo de acessibilidade dos sites e portais do governo federal. Então, o próprio governo federal ele já dá um guia de recomendações para deixar os seus sistemas e os seus sites acessíveis. Então, eu deixei aqui o link, tá? emag.governoeletrônico.gov.
Eu vou abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, só para darem uma olhada no nível de detalhamento do documento. A gente não vai tratar especificamente cada um dos pontos. Então, deixa eu vir aqui para uma parte que tem de recomendações. Ó, ele recomenda respeitar os padrões da web, usando JavaScript, CSS, HTML, organização do código HTML, então ele vai bem a fundo mesmo quais são as recomendações, tá certo? Ó, utilizar corretamente os níveis de cabeçalho, a gente sabe que o H1 é um texto maior, com mais importância, o H2 seria um subtítulo, o H3 até lá o H5, enfim, aliás, até o H6. Então, ele vai sempre dando recomendações e o que usar em cada uma da composição do website, tá certo? Então, aqui, ó, ele vai dando como a questão da visibilidade em tabelas, enfim, existe uma série de recomendações. Esse é um tema bastante interessante, que tem, inclusive, caído em concurso dessas áreas do governo. Então, é bem interessante vocês deem uma olhada também depois, tá bom? Bom, então, por essa aula era isso. Eu deixei aqui algumas referências, tá? Para vocês darem uma olhada, algumas imagens que eu utilizei. Tem um vídeo aqui do YouTube a respeito do HandTalk, que é aquela ferramenta do intérprete virtual. E era isso. De acessibilidade, a gente ainda tá falando um pouco mais sobre usabilidade, quando estiver falando de questões de avaliação de usabilidade, lá no final da disciplina, tá bom? Então é isso, tchau e até a próxima.